A inigualável Palavra de Jesus. Sempre é importante lembrarmos das palavras de Jesus. A palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Erguendo-a, vemos o milagre do pão que pela fraternidade em nós se transforma na boca faminta em felicidade para nós mesmos. Irradiando-a, descobrimos que a tolerância por nós exercida se converte nos semelhantes em simpatia a nosso favor. Distribuindo-a, observamos que o consolo e a esperança, o carinho e a bondade, veiculados por nossas atitudes e por nossas mãos, no socorro aos companheiros mais ignorantes e mais fracos, neles se revelam por bênçãos de alegria, felicitando-nos a estrada. Geme a terra sob o pedregulho imenso que lhe atapeta os caminhos. Sofre o homem sob o fardo das provações que lhe aguilhoam a experiência. E assim como a fonte nasce para estender-se, desce o dom inefável de Jesus sobre nós para crescer e multiplicar-se. Levantemos cada hora essa luz sublime para reerguer os que caem, fortalecer os que vacilam, reconfortar os que choram e auxiliar os que padecem. O mundo está repleto de braços que agridem e de vozes que amaldiçoam. Seja a nossa presença junto aos outros algo do Senhor, inspirando alegria e segurança. Não nos esqueçamos de que o tempo é um empréstimo sagrado. E quem se refere a tempo, diz oportunidade de ajudar para ser ajudado, de suportar para ser suportado, de balsamizar as feridas alheias para que as próprias feridas encontrem remédio, e de sacrificar-se pela vitória do bem para que o bem nos conduza à definitiva libertação. Assim, pois, caminhemos com Jesus, aprendendo a amar sempre, repetindo com Ele em nossas proveitosas dificuldades de cada dia. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que a palavra de Jesus não permaneça apenas nos lábios dos oradores. Que a palavra de Jesus não permaneça apenas nos ouvidos dos seguidores. Ante a lembrança dele, pensemos nas nossas escolhas de vida. Reflitamos se estamos escolhendo o caminho mais cômodo ou se já optamos pelo caminho mais seguro e certo. A palavra de Jesus nos orienta com clareza. Ouçamos todos os que tenhamos ouvidos de ouvir. Em algum momento, todos teremos que despertar para o bem, e nada melhor do que despertar ao som dos ensinos deste amigo tão querido e zeloso. Esqueçamos os fanatismos religiosos. Esqueçamos dogmas e mistérios. Lembremos apenas das lições do Mestre, que nos apontam o amor como solução, como sentido para a vida. Toda a palavra de Jesus poderá ser resumida em apenas uma: amor. Amemos e estaremos no mais seguro dos caminhos para a felicidade. Amor insuperável. Ele veio à luz numa noite quase fria, e para aquecê-lo, serviram seus pais de palhas e feno, destinadas aos animais do local onde se abrigavam. Teve sua vida ameaçada, desde os meses primeiros, por quem temia se ver destituído do trono das vaidades. Vagou por terras estrangeiras, retornando à cidade de seus pais para crescer em graça e vitalidade. O clima político era de intranquilidade. O povo a que pertencia era escravo de nação arbitrária e dominadora. O governo estava centrado no acúmulo das riquezas e na manutenção do poder pela força, desde que lhe faleciam razões outras.
Toda vez que lhe mencionariam o nome ao longo dos séculos que viriam em pós, seria lembrado como aquele que viera de cidade das menos expressivas de sua nação. Seu pai não detinha projeção social. Era carpinteiro, e cedo suas mãos longas e finas passaram a modelar a madeira. Quando o tempo se fez próprio, fez-se conhecer dos homens, servindo-se de frases ditas muitos séculos antes de sua vinda. Frases de conhecimento popular, repetidas de geração a geração em cânticos de esperança. Mas aqueles mesmos para quem viera não o reconheceram. Esperavam alguém cheio de pompa, e ele fez-se pequeno para amar e servir aos homens. Acusaram-no de crime de sacrilégio, porque ousou afirmar a sua filiação divina, desvelando-nos o Pai de todos nós. Chamou os que o seguiam de amigos, patenteando que a amizade é dos mais puros sentimentos. Afirmou que se ofereceria em holocausto no momento oportuno, e que pelos seus amigos daria a própria vida. Lecionou a alegria, fazendo-se presente em momentos de importância da vida de parentes e pessoas que desejavam com ele partilhar o pão, a mesa, a amizade. Abençoou com sua presença um casamento, assinalando a importância da família. Chamou a si os pequenos, afirmando da importância do período infantil. E educador excepcional, disse das graves responsabilidades de se bem conduzir essa quadra da vida. Esteve com os jovens e, idealista, convidou-os para o seguirem, a fim de que tivessem a sua juventude abençoada pelo amor imperecível. Fez da natureza seu templo e sua escola, chamando a atenção dos que o ouviam para as coisas pequeninas. O grão de mostarda, a figueira improdutiva, a cega no momento apropriado, a periodicidade das estações, uma folha de árvore. Ensinou a nobreza no sacrifício por amor à verdade. Com seu sangue, regou o ânimo dos que se lhe tornariam seguidores no transcorrer dos évos. Retornando do país do além, ele que fora abandonado, traído, apresentou-se para consolar os amigos. Atestou a imortalidade com a sua presença, permitindo-se tocar, apalpar. Conhecedor das necessidades humanas mais primárias, não se pejou em preparar na praia o fogo, oferecendo aos amigos pescadores o alimento em seu retorno das lides. Foi filho amoroso, amigo incondicional, servidor da humanidade. Nada exigiu. Exemplificou a perfeição, e num convite veemente, estabeleceu que quem o desejasse imitar, bastava tomar de sua cruz e segui-lo. O que ele fazia, todos podiam realizar. Não prometeu recursos amoedados ou situações de privilégio. Ele era o modelo e guia, sem sequer possuir uma pedra para repousar a cabeça. Não era excepcional, afirmava. Filho do Pai Excelso, comungando de sua vontade, revelou-nos a nossa filiação divina. E no seu testamento de amor, afirmou que somos os herdeiros das estrelas, os senhores dos astros, viajores do universo. Chamam-no Nazareno, amigo celeste, Galileu, Filho de Deus. Não importa. Ele é Jesus, o amor insuperável, nosso mestre, amigo, irmão. Celeste Aniversário. E eis que o dia chega outra vez. E outra vez nos fala de amor, de esperança. É o aniversário do ser mais importante que a Terra já agasalhou. Rei das estrelas, governador de nosso planeta, Rei solar.
Cristo de Deus, o ungido. Os homens lhe adivinham a existência desde tempos recuados. Mais de uma vez, pela sua grandeza, foi confundido com o próprio Deus. No entanto, esse ser especial, nosso Mestre e Senhor, veio habitar entre nós. Quando tantos reclamamos do planeta em que nos encontramos, das condições adversas em que se vive, o Rei Solar tomou de um corpo e aqui nasceu. Nasceu indefeso, entregando-se aos cuidados de uma jovem mulher. Foi seu primeiro filho. Quando tantos apontam a inexperiência das mães de primeira viagem, ele não temeu se entregar aos cuidados de alguém que não concebera anteriormente. Nem mesmo temeu por ela ser jovem. Entregou-se tanto quanto confiou em um homem, a quem durante os anos da infância e adolescência honrou e chamou amorosamente pai, a ele se submetendo. E permitiu-se ilustrar na lei hebraica, na história de um povo sofrido, embora soubesse muito mais e além da ciência e da justiça dos homens. Senhor e Mestre, escolheu uma noite silenciosa, quase fria, para estar entre os seus irmãos, suas ovelhas, seu rebanho. Pediu ao grande Pai que, para atestar a sua chegada, enchesse de estrelas os céus. Tudo porque ele, a luz do mundo, chegava ao planeta para estar com os seus mais demoradamente. Solicitou ainda ao Pai Celeste que enviasse um mensageiro às gentes simples, ao encontro das quais ele vinha, para lhes dizer que ele nascera, e que os aguardava, pobre e pequenino, numa manjedoura, resguardado pelo amor dos pais, envolto em panos. E uma estrela de brilho inigualável pairou no céu, chamando a atenção de ilustres estudiosos que aguardavam o sinal especial para seguir ao encontro do rei. Recebeu a visita dos pastores e dos magos do Oriente, a uns e outros ofertando o seu sorriso, assegurando-lhes que ele viera. A esperança estava no meio dos homens. Serviu na carpintaria, nas estradas da Galileia, da Judéia, da Pérea. Realizou proezas inimagináveis, devolvendo a vista a cegos, a audição a surdos, movimentos a membros paralisados, saúde a corpos enfermos. No lago de Genezaré, em plena natureza, dedilhou as mais belas canções que o amor pode conceber. Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Quem toma da água que ofereço, jamais terá sede. Vinde a mim. Sua voz era de ensino, de alegria e de esperança. Quando tantos se rebelavam contra a escravidão a que eram submetidos, ele ensinou que a liberdade está acima e além de questões materiais. Ensinou-nos a sermos livres na consciência, no dever cumprido, na retidão, sem nada que nos detenha na retaguarda das dores. Mestre e Senhor, Mestre da sensibilidade, do amor e da sabedoria, Senhor da terra, nosso pastor. Ele veio. Que no Natal o lembremos outra vez e unamos as nossas vozes às dos mensageiros celestiais. Hosana ao Senhor da vida. Ave Cristo. Os que desejamos estar contigo, te recordamos a glória augusta e te pedimos luz, paz e bênçãos. Sê conosco, celeste menino, hoje e sempre. Jesus. Você já parou para pensar algum dia como era o homem Jesus?
Se nos inspirarmos nos evangelhos, podemos esboçar sua aparência física e espiritual. Verdadeiramente, sua aparência física não está descrita nos evangelhos, mas ele sempre se mostra simpático e atraente. Causava profunda impressão na multidão quando se apresentava em público. Tinha um corpo sadio, resistente ao calor e ao frio, à fome e à sede, aos cansaços das longas jornadas a pé pelas trilhas das montanhas da Palestina. Também ao cansaço por sua atividade ininterrupta junto ao povo, que não lhe deixava tempo nem para se alimentar. Embora nascido em uma estrebaria, oculto aos olhos dos grandes do mundo, teve seu nascimento anunciado aos pequenos, que traziam os corações preparados para o receber. A orquestra dos céus se fez presente, e a ópera dos mensageiros celestiais o anunciou a quem tivesse ouvidos de ouvir. Antes de iniciar o seu messianato, preparou-lhe os caminhos um homem rude, vestido com uma pele de animal, e que a muitos, com certeza, deve ter parecido esquisito ou perturbado. Principalmente porque, no momento em que o povo aguardava um libertador que fosse maior que o próprio Moisés, ele falava de alguém que iria ungir as almas com fogo. Enquanto todos aguardavam um guerreiro que surgisse com seu exército numeroso para subjugar o dominador romano, João, o Batista, lhes falava do Cordeiro de Deus. E Cordeiro sempre foi símbolo de mansuetude, de delicadeza. Quando ele se fez presente às margens do Jordão, a sensibilidade psíquica de João o percebeu e o apresentou ao mundo. Este ser tão especial tomou de um grão de mostarda e o fez símbolo da fé que move montanhas. Utilizou-se da água pura, jorrada das fontes cristalinas, para falar da água que sacia a sede para todo o sempre. Tomou do pão e o multiplicou, simbolizando a doação da fraternidade, que atende o irmão onde esteja, e com ele reparte do pouco que tem. Falou de tesouros ocultos e de moedas perdidas. Recordou das profissões menos lembradas e as utilizou como exemplo, ele mesmo denominando-se um bom pastor que conhece as suas ovelhas. Ninguém jamais o superou na poesia, na profundidade do ensino, na doce entonação da voz, cantando o poema das bem-aventuranças no palco sublime da natureza. Simples, mostrava sua sabedoria em cada detalhe, exemplificando que os grandes não necessitam de ninguém que os adjetive, senão sua própria condição. Conviveu com os pobres, com os deserdados, com os considerados párias da sociedade, tanto quanto visitou e privou da amizade de senhores amoedados e de poder. Jesus, ontem, hoje e sempre, prossegue exemplo para o ser humano, que caminha no rumo da perfeição. Você sabia que, embora visando sempre as coisas do Espírito, Jesus jamais descurou das coisas pequenas e mínimas da terra? É assim que seu coração se alegra pelas flores do campo, as quais toma para exemplo em sua fala, da mesma forma que as pequeninas aves do céu. Você sabia que o seu amor se dirigia sobretudo aos pobres, aos humildes, aos oprimidos, aos desprezados e aos párias? E justamente por conhecer a fraqueza e a malícia dos homens, sempre perdoa, enquanto ele mesmo alimenta sua vida pelo cumprimento da vontade e do agrado de Deus, o Pai. Jesus e nós. É inegável que a história do cristianismo confunde-se em muito com a da civilização ocidental. É impossível rememorar esses 2000 anos passados sem percorrer acontecimentos do cristianismo. Afinal,
É o próprio Cristo quem divide a contagem do tempo em antes e depois de sua vinda. E é de tal forma contundente sua vinda e sua passagem entre nós. É de tal força sua mensagem, que ele não apenas conseguiu dividir o calendário terreno, mas dividiu também a vida de muitos em antes e depois do encontro que tiveram com ele. Para alguns, esse encontro foi pessoal, direto. Após isso, nunca mais foram os mesmos. Pedro foi capaz de largar suas redes para se tornar pescador de almas, como Jesus lhe propôs. Mateus, coletor de impostos, voltou as costas ao mundo para contabilizar as riquezas celestes. Outros encontraram-no na intimidade da visão psíquica, com os olhos da alma, como Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Após o encontro com Jesus, entregou-se à sua causa, não olhando para trás, para sua vida antes dele. Francisco, da bucólica Assis, conquistou o mundo, tornando-se o irmão menor de todos. Teresa de Jesus, em Ávila, ganhou as estradas a fim de fundar casas de assistência em nome dele. Juana Inés de la Cruz, no México, abandonou seus estudos à imensa biblioteca para atender aos pobres e miseráveis em nome do amor a Jesus. Teresa de Calcutá, na Índia, ergueu mais de 400 casas em nome da causa de Jesus, em nome do amor ao próximo. O musicista Albert Schweitzer abandonou sua carreira musical e de orador religioso, tornando-se médico, partindo para a África Equatorial Francesa, a fim de vivenciar o amor junto aos irmãos esquecidos. Chico Xavier, da singela Pedro Leopoldo, foi capaz de reestruturar vidas e ensinar a seguir Jesus na proposta de amar ao próximo. Sem dúvida, todos esses e tantos mais entregaram-se e entregaram suas vidas à proposta do Cristo. Após encontrá-lo, já não mais pensaram em si, não mais tiveram preocupação consigo, mas, plenos do mais sublime amor, viveram a sua mensagem. É bem verdade que não temos ainda os recursos emocionais e a grandeza moral desses que fazem de sua vida um hino de louvor a Deus. Porém, nada impede que possamos, aos poucos, iniciar nosso caminho nessa direção. Todas as vezes que deixarmos de pensar em nós e pensarmos no próximo. Quando usarmos da humildade, da benevolência, da compreensão, ao invés da arrogância, da crítica e da prepotência, estaremos dando os primeiros passos nesse rumo. Começando assim, dia virá em que, à semelhança de Paulo de Tarso, também perceberemos que Cristo vive em nós, pois estaremos vivendo em abundância o amor que rege todo o universo. Jesus e os dias de hoje. Aqueles dias nos quais esteve Jesus cantando as glórias de Deus pelas terras da Palestina eram dias de grandes dificuldades morais. As aflições, dramas pessoais, dificuldades de relacionamento, de entendimento entre povos e culturas faziam-se constantes. A incompreensão, o preconceito, a preocupação com a aparência externa e com o aspecto social era a tônica nos relacionamentos, principalmente nas classes mais abastadas. Não muito diferente dos dias de hoje. Em termos morais e valores íntimos, ainda somos muito parecidos com aqueles que encontraram Jesus durante seu périplo de amor. Os dramas vivenciados há mais de 2000 anos, na intimidade daquele povo, se assemelham muito aos desafios emocionais que hoje enfrentamos. Por isso, os conselhos de Jesus são ainda tão atuais.
Ele falava para um povo que vivia em um mundo sem recursos tecnológicos. Utilizava de analogias e comparações que pudessem ser compreendidas pela gente simples. Não obstante, seus conceitos e orientações são ainda atuais. Jesus não se preocupava com as coisas do mundo, ensinava as coisas da alma. Sem preocupar-se com os valores temporais, era por excelência o sábio dos valores da alma, que os conhecia em profundidade. Assim, seus conceitos atravessaram os séculos, chegando até nós com atualidade arrebatadora. Nestes dias onde o estresse emocional e a ansiedade são doenças crônicas, Jesus nos aconselha a deixar a cada dia suas próprias preocupações e necessidades, sem nos afligirmos com o futuro desconhecido. Ensina-nos a ter confiança e fé em Deus. Serve-se do exemplo das aves dos céus, que não semeiam nem ceifam, e dos lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas têm uma beleza incomparável, para falar da providência divina. Alerta-nos a não termos atitude inercial, esperando um salvacionismo ilusório, dizendo-nos que é necessário buscar para achar e bater para que as portas se abram. Nestes dias onde muitas vezes nos colocamos como omissos e descomprometidos com nossa vida em sociedade, Jesus nos fala que somos o sal da terra. E o sal deve atender à sua finalidade de preservação e de sabor. Quando se mostra tão frequente o descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos fazê-la brilhar em nós, através das boas obras que somos capazes de executar. Nestes dias onde o ter costuma sobrepujar o ser, onde a cobiça e o comprar são as grandes sensações, é Jesus que nos alerta para não nos preocuparmos com tesouros que a traça e a corrosão consomem. E mais, que onde estiver nosso tesouro, aí estará nosso coração. Os conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias desafiadores que registra a humanidade. Nestes dias, onde os valores e as instituições são questionadas e abalam-se perante a sociedade e os homens, Jesus prossegue como modelo e guia. É Ele a referência indispensável para bem atravessarmos os mares encapelados da atualidade, para que sua luz seja o farol que nos haverá de conduzir ao porto seguro que nos aguarda após a tempestade. Luz inigualável. A história da humanidade é cheia de grandes vultos. À frente de seu tempo, eles se sobressaíram por suas teorias e feitos progressistas. Dentre todos os homens e mulheres notáveis que já pisaram o solo do planeta, Jesus é o maior. Por vezes se afirma que seus ensinamentos foram uma espécie de resumo da sabedoria então existente. Disse que outros sábios já haviam sinalizado o que Jesus concluiu. Ocorre que ninguém jamais enunciou tais verdades da forma como ele o fez. Ele soube apresentar com simplicidade e beleza as maiores lições de vida equilibrada e profícua. E sempre falou com grande autoridade, na medida em que também vivia o que pregava. Esse é o grande diferencial. Muitos dissertam lindamente sobre pureza e igualdade, mas seu viver deslustra o que pregam, pois é envolto em incontáveis vícios. Jesus falou sobre o amor e a humildade, e não receou vivê-los. Ombreou com os mais sábios do seu tempo, e chegou a confundi-los pela argúcia das suas observações. Mas nem por isso deixou de amar ternamente as crianças e de amparar os pobres e enfermos. Sua palavra se revestia de estranho poder,
oriundo de sua extrema pureza. Ensinou, viveu e exemplificou o bem. Nada há em sua vida que comporte críticas ou pareça impróprio. Justamente por isso, Jesus é a luz do mundo. Enquanto viveu na terra, ao influxo da sua presença, vários se converteram e modificaram o próprio comportamento. Por exemplo, Maria de Magdala. Inicialmente, uma jovem linda e perturbada que comercializava sua beleza. Após o contato com Jesus, retificou completamente seu modo de ser. Tão radical foi a mudança que coube a ela a glória de anunciar ao mundo a ressurreição do Mestre. Segundo relatos que merecem fé, concluiu sua vida a cuidar de leprosos, em exemplar dedicação. Tem-se aí o poder iluminativo e transformador da mensagem cristã. Essa mensagem não perdeu nada de sua força. Ela resiste ao tempo, às inovações tecnológicas, ao progresso civilizatório. Suas verdades simples e profundas continuam com o poder de trazer paz a quem decide vivê-las. Trata-se de uma opção pela bondade e pela pureza. Acima de tudo, colocar o respeito à vontade divina. Compreender que Deus é amor e deseja que seus filhos se amem internamente. Essas verdades parecem singelas, mas sua vivência confere uma especial dignidade. Jesus é a luz do mundo. São inúmeros os caminhos que o homem pode trilhar em seu viver terreno. Entretanto, somente o indicado pelo Cristo o ornará de luzes para a eternidade. Pense nisso. O Cristo de Deus. Ele já houvera sido cantado por inúmeros profetas de seu povo, que o designavam como o Messias, o Salvador. Em torno de sua figura, as mais variadas expectativas se construíam. As esperanças de uma nação firme e sincera em sua fé monoteísta aguardavam a sua vinda. Aquela época, longe se faziam os tempos dos profetas, e as bocas, desde há muito, haviam se calado para as vozes dos céus. A águia romana que dominava a tudo e a todos fazia subjugados e servos. Assim, não eram poucos aqueles que tinham na figura do Messias a concretização dos sonhos de libertação, de retomada da terra prometida a Moisés, a Canaã. As expectativas em torno do Messias eram inúmeras, porém, todas de caráter temporal e passageiro, vinculadas às coisas do mundo. Ele chegou, anunciando que seu reino não era deste mundo. Embora não negando sua realeza, desprezava os tesouros do mundo, alertando que esses a ferrugem corrói, a traça come e os ladrões roubam. Afirmava ser a luz do mundo, mas evitava o brilho vazio das coisas do mundo. Com a mesma naturalidade que travava reflexões profundas com sábios e estudiosos, falava à multidão iletrada e ignorante. Era capaz de explicar as coisas de Deus ao doutor da lei que o interpelava, assim como aos simples pescadores que o escutavam. Em uma didática perfeita, soube utilizar das coisas do cotidiano, como o grão de mostarda, a pedra do moinho, a figueira seca, para explicar profundos conceitos de vida. Analisava as leis do seu povo, não com os olhos que veem as letras, mas com o coração que enxerga a alma, dando novo alento às dores e às provações da vida. Dava pouca ou nenhuma importância à externalidade da fé, das ações e dos sentimentos, se esses não tinham sua nascente no coração, chegando a comparar alguns seres a sepulcros, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Alertava acerca dos perigos e desafios da vida, colocando-se sempre como o bom pastor, a cuidar de cada uma das suas ovelhas que o Senhor da vida lhe confiou aos cuidados.
incitava ao progresso, comparando as criaturas ao precioso sal da terra e convocando-as à responsabilidade, a fim de que o sal não viesse se tornar insosso. Ofereceu roteiro de felicidade e paz ao cantar o poema das bem-aventuranças, oferecendo caminho seguro para seguir. Não mais a guerra, a vingança, a revolta, pois bem-aventurados serão os mansos, os pacíficos, os aflitos. Disponibilizou-se como servidor de todos, ao convidar a que a ele se achegassem os cansados e aflitos, pois ele lhes aliviaria as pesadas cargas e dores. E ainda hoje, ele aguarda a decisão de cada um de nós a segui-lo, tomar do seu fardo que é leve e do seu jugo que é suave. Já se vão séculos desde que sua voz cantou as leis de Deus em perfeição pelos caminhos da Palestina, encontrando eco em muitos corações que ao longo da história se deixaram imolar por amor do seu nome. Ele ainda aguarda pacientemente que o seu verbo encontre ressonância em nossa intimidade e definitivamente o aceitemos como modelo e guia para nosso agir. O ilustre personagem. Seu aniversário é comemorado por quase todo o mundo. Em torno dele, da sua figura, as pessoas se reúnem e até discutem. Discutem a respeito da sua existência, do que fez, do que disse. Ele não escreveu nada, além de algumas palavras na areia, quando lhe trouxeram uma mulher para ser julgada. Contudo, a respeito dele se escreveram milhares de obras. Sua fama correu o mundo. Sem dispor de títulos honoríficos ou diplomas universitários, o que disse constitui sabedoria, e os que pautam a sua vida nas palavras dele encontram felicidade. Escolheu colaboradores a dedo entre pessoas simples, mas de boa formação, e a eles chamou amigos, cultivando a amizade. A sua vida pública foi curta, quase 3 anos, mas muito polêmica. Ele falou a respeito de tudo, dizendo o que era certo, alertando para os erros, convidando as pessoas a pensarem a respeito do que viam, ouviam, não se permitindo simplesmente serem conduzidas como cegos sem direção. A sua tônica era o bom senso. Dócil, sabia utilizar a energia quando se fazia necessário. Amorável, distribuía amor aos que o buscavam. Sempre esteve com o povo, ao lado do povo, e seu verbo era especial para cada um. A pescadores sabia falar de peixes e redes. Aos pastores, discursava sobre ovelhas, redil e a qualidade de bom pastor. Com as mulheres do povo, falava a respeito do fermento que leveda a massa, da preocupação que deveriam ter com seus filhos, com seu futuro. A todos convidava a agir no bem como receita de felicidade. Ensinava desprendimento, lecionando que a casa do Pai é de todos os filhos, e a casa do Pai é imensa, é o universo. Abraçou crianças e as tomou em seu regaço. Deteve-se a falar a um moço bom que se sentia insatisfeito e buscava algo mais para sua vida. Convidou-o a segui-lo. Esclareceu o doutor da lei que o procurou na calada da noite para dissipar suas dúvidas e descerrou a ele e ao futuro a revelação da vida que nunca morre, que se repete em tantas oportunidades até que o espírito alcance a perfeição. Comparou-se ao pastor que conhece as suas ovelhas e as protege. Comparou-se ao amigo que dá a sua pela vida dos seus amigos. Aceitou para si somente o título de mestre. Não permitiu que o chamassem bom, pois esta denominação é exclusiva do Pai, o Senhor do Universo. Sempre respeitou as leis dos homens, mesmo que pudessem parecer tolas ou injustas.
pagou o imposto no templo, exigência dos sacerdotes do seu tempo. Exortou para que se pagasse o imposto a César, exigência do mundo das coisas transitórias. Sensível, entendeu a dor da viúva da cidade de Naim, e porque descobrisse que o filho era portador de letargia, o convidou ao retorno à vida. Em casa de Jairo, tocou-lhe a filha que parecia morta e a devolveu ao regaço dos pais. A sua trajetória foi toda de luz. Nada exigia para si, embora fosse a luz do mundo. Dizia não ter de seu sequer uma pedra para repousar a cabeça. Confiante, ensinava que o Pai Celeste que atendia às pequeninas aves, que não semeavam e nem colhiam, igualmente atenderia às necessidades de todos os seus filhos. Esteta soube declamar poemas sobre a beleza da paisagem, enquanto ensinava que o homem é muito mais do que a erva do campo, que hoje é e amanhã é lançada ao fogo. Que Deus, o Pai de amor, vestia os lírios do campo, e assim também providenciaria o necessário para os seus filhos, mais valiosos que as flores que emurchecem. Ensinou que ninguém temesse a morte, porque todos são imortais, e realizou a passagem desta para a vida espiritual em oração. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Retornou glorioso, atestando a imortalidade, e mostrando-se aos seus, permitiu que ouvissem sua doce voz, outra vez, a falar de paz e a afirmar: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Seu nome é Jesus, o Filho de José e Maria, o Filho de Deus, nosso irmão e mestre. Perfume de Jesus. Ao percorrer a história da humanidade, sempre se encontra um rastro perfumado. No princípio, era o incenso, a mirra e outras madeiras aromáticas. O Velho Testamento registra Moisés construindo um altar de perfumes para Jeová, entre eles, craveiro e rosas. Depois vieram os ungüentos e óleos de substâncias, como o timo e o orégano, com que faraós do Antigo Egito eram enterrados. Nas culturas antigas, o perfume era reservado aos deuses e aos rituais. Mas não demorou muito para que simples mortais se apropriassem das receitas perfumadas dos sacerdotes. Nos grandes centros do Oriente, bem como entre os gregos e romanos, o prazer de perfumar-se tornou-se um hábito cotidiano. Paris, no século XVI, era já considerada a capital dos perfumes. Atribui-se a Catarina de Médicis, que lá chegou em 1533, o impulso decisivo à produção e comércio de produtos aromáticos. Além de perfumes, pomadas e óleos aromáticos, a moda dos couros perfumados, utilizados na confecção de luvas e outros acessórios, difundiu-se pela Europa. Os aromas, libertos da função dissimuladora de odores desagradáveis, tornaram-se mais doces e suaves, predominantemente florais. Perfumistas buscavam essências raras e exóticas, em flores, ervas, madeiras, resinas e secreções animais, para suas fórmulas secretas. Na perfumada corte de Luís XV, era de bom tom apresentar-se com um perfume diferente a cada dia. E nas datas de festa, até os chafarizes eram alimentados com água de lavanda ou água de rosas. Todos os perfumes, por mais preciosos ou penetrantes, têm, no entanto, a durabilidade comprometida. Nenhum que seja de caráter permanente. Eis porque proliferam as indústrias de perfume. Esmeram-se no aroma e na durabilidade. Há, todavia, um perfume indelével, personificado em um corpo de homem. Andou pela terra há mais de 2000 anos. Nascido na quietude de uma noite quase fria, teve seu nascimento anunciado por um coro de vozes celestes. Cresceu no ambiente do lar, da oficina e da escola. Adulto, buscou os homens para espalhar a sua doce fragrância.
Seu próprio nome semelhava a aroma raro. Extrato de estrelas saía de sua boca. Onde quer que passasse, a delicadeza da sua presença a tudo e todos impregnava. A ele se submeteram ricos e poderosos, embora pensassem serem vencedores. Imprimiu tal aroma na alma dos seus apóstolos que o decidiram imortalizar para a posteridade. Dessa forma, os evangelistas se esmeraram para colocar em frascos delicados a essência dos seus ditos. Nasceram então os evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas e João. É por este motivo que toda vez que se abrem as páginas da Boa Nova, o aroma do Cristo se espalha. Quando a criatura se deixa impregnar por ele, onde quer que esteja e atue, aromatiza lugar, pessoas e circunstâncias. Quando você estiver triste e desiludido, observando o mundo cinza e negro, busque o Evangelho. Descerre-lhe as páginas. Concentre-se na leitura de um pequeno trecho. Permita-se envolver pelo perfume da tranquilidade e da serenidade do doce Jesus da Galileia. Não eram diferentes aqueles tempos. Também havia rixas, guerras, corrupção e desonestidade. Mas ele espalhou a penetrante fragrância da Boa Nova, o extrato do bem. Use o perfume dele para colocar um sorriso na face e distribuir alegria. Torne-se, onde esteja, um distribuidor do perfume da verdade e da paz. Você sabia que se atribui a Mateus o primeiro evangelho? Escrito em língua hebraica, acredita-se que ele próprio o traduziu para o grego. E que o evangelista Lucas não conheceu pessoalmente Jesus? Seu evangelho, possivelmente escrito entre os anos 55 e 60, é uma verdadeira obra de história. Para Lucas, Cristo é o divino médico da humanidade. Previdência de Jesus. Nos apontamentos evangélicos, é emocionante descobrir a cada novo versículo o grande plano do Mestre Jesus. Pensam muitos que Jesus trabalhou sozinho e que, para após a sua partida, simplesmente preparou os 12 apóstolos. No entanto, quando ainda entre os homens, ele designou 70 discípulos para que em duplas fossem a todas as cidades e lugares onde ele estava para ir. Assim registra Lucas em seu capítulo 10. Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei: está próximo a vós o reino de Deus. O grande missionário, em todas as suas primeiras excursões de apresentação do reino de Deus, foi precedido pelos seus enviados. Eles iam à frente para anunciarem a sua chegada. Podemos deduzir que os 70 eram profetas escolhidos a dedo por Jesus. Possuíam dons específicos. Cheios de coragem e de austeridade, andaram pelas estradas de vila em vila, de aldeia em aldeia. Preocupação alguma com haveres, com roupas, com bolsas, com alforjes ou com sandálias, conforme lhes pedira o Mestre. Eles deveriam se preocupar estritamente com o anúncio das verdades celestes. No cumprimento das ordens que receberam, curavam enfermos, levavam a paz às multidões sufocadas pelas tribulações. Anunciavam o reino de Deus, que logo mais deveria dominar os corações. A tônica dos 70 era o desinteresse, abnegação, sacrifício, mansidão,
coragem, dignidade, amor, humildade. Nada lhes deveria embaraçar a missão de que se achavam investidos. Hospedar-se-iam em casa de companheiros, que em nome da fraternidade os abrigassem. Comeriam do que lhes oferecessem. Exigência alguma. O importante não eram eles, criaturas frágeis, mas a mensagem que deveriam espalhar aos quatro ventos, em abundância. A divina caravana, qual um exército bem organizado, partiu em 35 pelotões. Atravessou morros, serras, ravinas, campinas perfumadas pelos lírios, sempre confiantes na força da fé, no valor insuperável da palavra de ordem que receberam. O resultado foi tão estrondoso que, ao retornarem e se apresentarem a Jesus, comentaram: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Que bela lição colhemos nesses versículos de Lucas. Quantos de nós nos dizemos os seguidores e imitadores de Jesus e nos preocupamos muito mais em abarrotar cofres com moedas efêmeras? Quantos estamos muito mais preocupados com nossa comodidade, nosso conforto, do que em espalhar as verdades dos céus aos pequeninos? Que bela lição para aqueles que ainda acreditamos que para se servir a Deus são necessárias posses. Que extraordinário ensinamento o do Mestre, ciente de que morreria e de que a obra deveria prosseguir sem solução de continuidade. Toma os 12 e lhes concede o ensino esotérico mais profundo. Seleciona 70 e os põe no trabalho, exercitando-os desde antes da partida. E recordemos que, ao ascender aos céus após a ressurreição na Galileia, o Evangelho registra 500 testemunhas, seus discípulos. Jesus era um líder nato, tinha visão de conjunto abrangente. Sabia que ninguém, por melhor que seja, pode conseguir êxito total a sós. Nem mesmo Deus, o Pai Todo-Poderoso, trabalha a sós. Embora não necessite, convoca o homem diariamente para servir na sua fazenda, a terra onde vive e progride. Quem era esse homem? Quem era esse homem? Desceu das estrelas e aninhou-se no seio de uma jovem mulher a fim de vir à luz. Teve por pai um carpinteiro e com ele aprendeu o ofício, embora suas mãos já tivessem amoldado substâncias celestes, formando o próprio planeta em que veio habitar. Habituado à harmonia celeste, deixou que o vento cantasse melodias em sua cabeleira e que as areias lhe fustigassem a face. Amou sua mãe com devoção. Logo iniciado seu messianato, retornou ao lar para vê-la e a acompanhou às bodas a que fora convidada. Obedeceu-lhe ao pedido e ofertou aos convivas o líquido especial para os despertar para a realidade. Em agonia, recordou de a entregar aos cuidados de um jovem idealista, preocupando-se com o que lhe poderia suceder após a sua partida. Quem era esse homem? Andou por estradas poeirentas, campos cultivados, às margens de um lago, lecionando o amor. Viveu em uma época de desmandos, de corrupção dos costumes, de licenciosidades. No entanto, manteve-se íntegro, embora movimentando-se entre pessoas consideradas de má conduta. Estendeu suas bênçãos aos pobres deserdados da sorte, tanto quanto aos detentores de poder econômico e certa supremacia social, a uns e outros
ofertando das suas luzes. Líder de um grupo que elegeu para assumir a preciosa missão de dar continuidade à sua proposta, os incentivou a que deixassem fluir as suas qualidades interiores. Vós sois deuses, afirmou, e podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Ensinou que todos os homens são herdeiros do universo infinito, imensurável. Todos filhos do mesmo Pai, embora vivendo sob tetos diversos, em terras distantes uns dos outros e falando línguas estranhas. Quem era esse homem a quem os espíritos obedeciam e se rendiam? Senhor dos Espíritos o chamavam. Quem era esse homem que fazia cessar as dores, devolvia movimentos a corpos paralisados, a vista aos cegos e a palavra aos mudos? Quem era esse homem que em menos de 3 anos revolucionou o mundo do pensamento sem nada ter escrito? Que reuniu ao seu redor nada menos de 5 centenas de trabalhadores para darem continuidade ao seu legado? Que ao partir, deixou semeadura tão grande que até hoje, transcorridos mais de 2000 anos, ainda não se esgotou. Quem era esse homem tão grande que não coube na história, dividindo-a entre antes e depois dele? Diziam que ele era o filho de um carpinteiro de nome José e de uma mulher chamada Maria. Nascido em Belém, viveu exilado no Egito. Depois, cresceu em Nazaré e morreu na capital religiosa da época, Jerusalém, terra dos profetas. Quem era esse homem? Um dia, um raio de luz deixou a amplidão dos céus e veio viver entre os homens. Mais brilhante que o sol, escondeu seu brilho nos trajos do mais simples carpinteiro. Ele era luz. Veio para as sombras, e as sombras tentaram empanar-lhe o brilho. Destruíram a ânfora onde se aninhava a luz. Então, liberta, ela brilhou ainda mais intensamente, e até hoje enche o infinito das nossas necessidades. Seu nome é Jesus. Rei diferente. Ser rei significava no passado ser superior aos demais. Em alguns casos, era a conquista de uma condição que se atribuía divina. A personalidade real se conduzia como se tudo à sua volta lhe devesse obediência e bajulação. Eternos no poder, pensavam alguns. Contudo, bastava uma alteração dos ventos políticos ou uma reviravolta no tonel das paixões dos adversários e eram despidos de todo o poder. Houve quem se acreditasse o mais belo, o mais inteligente, o mais perfeito. Houve quem se intitulasse o Rei Sol, em torno do qual deveriam estabelecer as suas órbitas os planetas das vaidades humanas. Disfarçavam-se com roupas exóticas e ricas, sem que elas lhes pudessem ocultar as torpezas morais. Em verdade, embora nem todos ostentem coroas de ouro e pedras preciosas, muitos dos que detêm o poder ainda hoje apresentam algumas dessas expressões comportamentais. E contudo, as insígnias do poder continuam a se transferir de um para outro ao sabor dos caprichos humanos. Ele, no entanto, é um rei diferente. Seu reino não é deste mundo. Expande-se muito além das fronteiras físicas e é mais rico do que todos os reinos da terra juntos.
Seu reinado abrange o território ilimitado da intimidade das criaturas. São as paisagens e regiões do sentimento, onde podem ser colocadas as balizas da fraternidade. Os seus interesses são os do Pai que o criou. Neste mundo de formas transitórias, ele figura acima das disputas mesquinhas de teor material. Sua coroa e seu cetro são o amor, indestrutível no tempo. Seus seguidores, ao longo dos séculos, foram queimados, torturados, sem que desistissem dos tesouros da alma de que eram depositários fiéis. Esse rei tão poderoso escreveu a legislação do seu reino de forma indelével nos corações e nas mentes. Por isso, os anos se somaram, e a verdade continua chegando aos ouvidos que desejam ouvir, no idioma de cada um, porque ditada com a força da verdade. A Rei Solar tomou de uma roupagem semelhante à de todos os seus súditos e viveu entre eles durante um pouco mais de 3 décadas. Mas extrapolou as fronteiras da nação que o recebeu e atravessou as idades, sem ter empanado o brilho da sua vitória. Ele venceu a morte e o mundo. Os homens o desejaram destruir, matando-lhe o corpo físico. Ele retornou, cheio de luz, conforme anunciara, em uma indumentária indestrutível. Ao contrário de todos os que reinam e reinaram sobre homens, ele informou que viera para servir. E realizou tarefas consideradas humilhantes à época, quais a de lavar os pés de todos os seus apóstolos em célebre noite de despedida. Inteligência superior a todas as que já passaram por este planeta, soube falar às gentes com doçura, ensinando a verdade que liberta e torna felizes as criaturas. Senhor dos Espíritos, demonstrou por atos e manifestou por palavras de que estava na terra para cumprir a vontade de Deus, Pai dos céus, Criador do universo. Este rei se chama Jesus. E embora tenha partido da terra há mais de 2000 anos, a gratidão e a esperança dos homens comemoram seu aniversário todos os anos. Rei Solar, Senhor dos Espíritos, Pastor de almas, Servidor, Jesus, o Cristo. Senhor e Mestre. Inigualável, Senhor das estrelas, Senhor dos Espíritos. Iniciou sua jornada na terra num berço de palha, improvisado por seu pai. Fez-se frágil num corpo de criança, como todos os seus irmãos na terra. Demonstrando o valor do amor, confiou-se à guarda de uma mulher, sua mãe. Em seu seio se aninhou, alimentou-se e recebeu carinho. Sábio dentre todos os sábios, obedecendo ao costume de Israel, aprendeu de seu pai o ofício da carpintaria, moldando a madeira com suas mãos abençoadas. Conhecedor da lei que ele próprio viera a ensinar, submeteu-se à frequência à sinagoga local, como todos os meninos de sua idade. Mais de uma vez, apresentou questões de alta filosofia e ciência, numa demonstração do quanto sabia, bem como desejando assinalar de forma clara que muito mais saber havia para ser aprendido, não sendo os homens os detentores de toda a sabedoria. Mestre o foi, sempre. Portador de entendimento pedagógico, como ninguém mais. Conhecedor da alma das suas ovelhas, lançou sementes aqui e acolá, de forma sutil, muito antes de iniciar o seu messianato. Quando o tempo se fez, deixou a casa simples de Nazaré, onde crescera, olhou os campos e as colinas, e buscou as estradas do mundo. A partir de então, condutor de um imenso rebanho de espíritos, não teria uma pedra para repousar a cabeça.
Onde passou, fez amigos, lecionando que o homem foi feito para viver em sociedade e viver bem com todos. Granjeou amigos entre os pobres, os ricos, os doentes e os que esbanjavam saúde, moços e velhos. Não deixou de buscar ovelhas desgarradas em terras estranhas, distribuindo suas bênçãos em nome do amor que representava. Curou cegos, afirmando que é preciso ter olhos de ver. Libertou ouvidos do silêncio, conclamando que era preciso ter ouvidos de ouvir. Cada gesto, um ensino, nada desperdiçado. Devolveu movimentos a paralisados, lucidez a perturbados. E o convite era de dali em diante o agraciado fazer o melhor para conquistar felicidade. Não se entristeceu por viver entre os homens. A nota melancólica que cantou foi somente pela dureza dos corações, pois prescrevia que a cada um seria dado segundo suas obras, antevendo as dores dos que semeavam espinhos em suas jornadas. Iniciou sua missão, abençoando com sua presença a união de dois seres na constituição de uma nova família. Como convidado nos banquetes do mundo, serviu-se das oportunidades para distribuir a sua luz a todos os convivas. Entregou-se no momento oportuno ao martírio, como um cordeiro ao sacrifício. Da mesma forma que o berço, foi-lhe improvisado o túmulo para o depósito do corpo por um amigo conquistado para o seu reino. Apresentando-se glorioso aos discípulos após a morte, num atestado da imortalidade, despediu-se num dia de luz, na mesma Galiléia, onde entoara o mais belo canto que a humanidade jamais ouvira. E nos aguarda no seu reino de bênçãos, amando-nos ainda e sempre. Jesus, Mestre e Senhor, caminho, verdade e vida. Sigamo-lo. Vencedor da morte. Os homens crucificaram Jesus. A inveja e a maldade urdiram esquemas e mataram o homem, pensando matar o ideal de que ele era portador. A gratidão de uma mulher lhe enxugou a face no rumo do Calvário. Um amigo sincero, esquecendo da segurança de sua própria vida, resgatou-lhe o corpo junto às autoridades. Descido da cruz, seu corpo foi envolvido em lençol de linho, às pressas, e foi depositado em sepulcro jamais utilizado e que pertencia a um amigo. Mulheres piedosas, num domingo de luz, foram ao sepulcro para honrar com o devido preparo o seu corpo. Encontraram a pedra da entrada removida, o sepulcro vazio. 2 jovens de vestes radiantes lhes disseram que o Senhor não estava mais ali. No local onde o corpo fora depositado, jazia o lençol. O pano com que tinham coberto a cabeça de Jesus estava dobrado, com cuidado. Depois disso, ele se fez reconhecer pela mulher de Magdala, que o procurava, aflita. E lhe disse que fosse dar a boa notícia aos demais. Ele estava vivo. Apóstolos que seguiam a cidade de Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, o encontram e realizam a viagem com ele. Não o reconhecem a princípio, mas se encantam com a sua interpretação das Escrituras. Ao cair da tarde, chegando a Emaús, o convidam para cear. E então, quando ele abençoa o pão e o parte, dão-se conta que é o Mestre Jesus. Em Jerusalém, ele se permite tocar pelo apóstolo incrédulo, mostrando-lhe as chagas que trazia. Durante 40 dias, ele permanece com os apóstolos e seguidores. Come com eles, aguarda-os na praia com o fogo aceso e assa alguns peixes que trazem da pesca. Ele vive, Senhor dos Espíritos, Senhor da imortalidade. Na estrada de Damasco resgata um rabino da escola do grande Gamaliel,
trazendo-o para as suas fileiras. Na Via Ápia, conversa com Simão Pedro, que acabara de deixar a prisão em Roma. Pleno de luz, dirige os passos para a capital do Império Romano, dizendo ir ao encontro dos corações que sofriam o cárcere e a injustiça por amor do seu nome. Jesus permaneceu na cruz durante algumas horas, entregando o Espírito ao Pai. Ao terceiro dia ressurgiu, atestando a imortalidade do Espírito, conforme sempre ensinara. Convive com os amigos, orienta. Faz-se visível aqui, ali. Demonstra que a vida prossegue, vibrante. A sua é a mensagem da vida que nunca morre. Não é estranho que ainda o mentalizemos tantas vezes pregado à cruz? Poucos o lembramos como vencedor da morte. Raros lhe recordamos a ascensão na Galileia, sob o olhar dos 500 discípulos ali reunidos. O Senhor Jesus nos legou a mensagem da imortalidade. Todo o seu ensino é de vitória sobre o mundo das formas. Meditemos a respeito e o recordemos glorioso no encontro com Maria de Magdala, com os apóstolos. Recordemos sobretudo o que ele nos disse: não vos deixarei órfãos, eu sou o bom pastor. E abracemos a esperança, certos de que, como ele, todos nós venceremos a morte.